Você já desconfiou de alguém, sem saber exatamente por quê? Já se sentiu sugado por dentro depois de uma conversa que parecia inofensiva? Já se pegou tentando consertar a dor de alguém, enquanto ignorava a sua própria? A verdade, e Jung sabia disso como poucos, é que nem sempre o perigo tem rosto de vilão. Às vezes ele vem com um sorriso calmo, outras vezes com olhos tristes, e quase sempre com uma história que te convence a ficar. Carl Jung passou a vida inteira mergulhando onde quase ninguém ousa entrar, no inconsciente. E lá, entre traumas não resolvidos, máscaras sociais e desejos reprimidos, ele encontrou uma verdade brutal. As pessoas mais perigosas que você vai conhecer não são más, são inconscientes. E é aí que mora o verdadeiro terror. Porque quem está cego para sua própria sombra procura, ainda que sem querer, um hospedeiro. E às vezes, esse hospedeiro é você. Você já viveu isso. Quando terminou uma conversa se sentindo culpado sem ter feito nada de errado. Quando alguém virou vítima de um problema que nunca foi seu, mas que de repente estava em suas costas. Quando você começou a desaparecer, aos poucos, tentando salvar alguém que se afogava dentro de si mesmo. Jung chamou isso de projeção, uma espécie de possessão silenciosa, onde o outro te transforma em espelho para aquilo que se recusa a ver em si. E quando isso acontece, você deixa de ser pessoa e se torna símbolo, o inimigo, o salvador, o traidor, a mãe. Mas nada disso é você. Esse vídeo não é sobre maldade, é sobre cegueira, sobre as correntes invisíveis que te prendem a relações que sugam sua alma e te fazem duvidar do que sente. Aqui, vamos expor 6 tipos humanos que Jung classificaria como perigosos não por serem cruéis, mas por estarem em guerra com o próprio inconsciente. Mas cuidado! Nem tudo o que vamos falar diz respeito ao outro. Talvez em algum momento da sua vida você tenha sido um desses perfis. Talvez ainda seja. E tudo bem. O que não podemos mais é viver como se não soubéssemos, porque agora você vai saber. Respire fundo. Silencie o mundo lá fora. E venha comigo. Tem coisas que só se entendem no escuro. Ele não grita, não faz escândalo, não te ameaça. Pelo contrário, ele pede ajuda. Ele se mostra sensível e incompreendido, às vezes até quebrado. E é exatamente por isso que você baixa a guarda. Você acredita que está diante de alguém frágil, mas o que você não percebe, pelo menos no começo, é que está diante de alguém que não sabe onde termina a sua dor e onde começa a sua. Carl Jung nos alertou sobre essa figura sombria, o manipulador inconsciente. Uma pessoa que, sem intenção maliciosa, invade, coloniza, usa seu afeto como território psíquico para esconder aquilo que se recusa a encarar. Essa pessoa vive em estado de projeção crônica, um mecanismo em que o outro deixa de ser um ser humano real para se tornar um espelho. Ela joga sobre você os próprios traumas, as emoções reprimidas, os conflitos internos que nunca teve coragem de enfrentar. E o mais cruel, ela faz isso acreditando que é você o problema. Ela se sente traída, e você é o traidor. Ela explode em raiva, e você é quem provocou. Ela está triste. E adivinha, você decepcionou. Você começa a se perguntar, será que eu disse algo errado? Será que fui insensível? Estarei sendo tóxico? E aí, sem perceber, você entra no jogo. Um jogo que não tem tabuleiro, mas tem um preço. A sua saúde emocional. Jung escreveu em O Ego e o Inconsciente. A projeção causa um tipo de cegueira psíquica, uma prisão onde o outro deixa de ser quem é e passa a representar aquilo que foi escondido dentro de nós. Essa prisão, quando alimentada, se transforma em vínculo simbólico. Você deixa de ser sujeito, vira função. O cuidador, o culpado, o redentor, e é aí que começa o colapso. Você tenta ajudar, mas não há quem queira ser salvo. Você tenta dialogar, mas só há monólogos psíquicos travestidos de escuta. Você começa a se anular e acha que isso é empatia. O manipulador inconsciente te devora sem dentes. Ele não precisa gritar. Sua arma é o silêncio carregado, o olhar que acusa, o cansaço emocional que deposita sobre você. Ele não quer te destruir, mas está tão desconectado de si que, para sobreviver, precisa transferir o caos interno para alguém. E você, por compaixão, se torna esse
alguém. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos reaparece como destino, e às vezes esse destino tem nome, endereço, um sorriso gentil e um jeito de te fazer acreditar que a culpa é sua. A armadilha é emocional, e quase sempre vem embalada com sensibilidade. O manipulador inconsciente pode ser carismático, pode parecer profundo, pode dizer que ninguém o entende, até que você tenta entendê-lo e afunda. Quanto mais você tenta resgatar essa pessoa, mais se afasta de si, porque o problema nunca foi a falta de ajuda. O problema é que ela não quer olhar para dentro, ela quer que você olhe por ela. E enquanto você faz isso, esquece de si mesmo. A única saída? A consciência. Você precisa se perguntar o tempo todo: esse sentimento é realmente meu? Esse problema é mesmo meu para resolver? Essa culpa é legítima ou foi induzida? O manipulador inconsciente entra na sua vida pela fresta da empatia e te transforma, sem intenção, em um personagem da própria tragédia interna. A dor dele se torna sua, as culpas dele viram sua sentença. E quando você percebe, já deixou de existir como sujeito. Mas há uma cura. E ela começa quando você devolve o que não é seu. Quando você para de carregar a cruz que o outro construiu para não carregar a própria sombra. Porque no fim, ninguém pode curar aquilo que o outro se recusa a reconhecer. E se você sente que já viveu isso, talvez por anos, saiba, não é loucura. É trauma por osmose, é desgaste por projeção. É o que acontece quando alguém usa seu coração como espelho. E espelho, meu caro, não é lugar de descanso, é lugar de reflexão. Devolva o reflexo, volte para si. Ela é elegante, cordial, equilibrada. Sabe o que dizer quando dizer, como se portar. Está sempre pronta, sempre sorrindo. E nunca, nunca mostra fraqueza. Você olha e pensa: essa pessoa tem tudo sob controle. Mas o que você não vê é o preço que ela paga para manter essa fachada. E mais ainda, o preço que você pode pagar por conviver com ela. Carl Jung chamava isso de identificação com a persona, um dos maiores riscos para o processo de individuação, ou seja, o caminho da verdadeira liberdade psíquica. A persona é uma máscara social. Todos nós usamos uma. Ela é necessária, nos ajuda a funcionar em sociedade, a exercer papéis, a mediar relações. O problema começa quando alguém acredita que é essa máscara. Quando a persona gruda no rosto, a pessoa se torna um personagem irretocável, funcional e profundamente desconectado da própria alma. Ela reprime tudo o que é espontâneo, vulnerável, imperfeito e exige que você faça o mesmo. É o tipo de gente que parece impecável, mas te faz sentir inadequado só por ser você, que jamais admite um erro, mas te julga por cada escorregão, que parece estar em paz, mas te transmite uma tensão sutil, invisível e constante. Você começa a se policiar, mede palavras, corrige o tom, guarda suas emoções mais humanas para não incomodar. E um dia, sem perceber, você também está usando uma máscara. Jung escreveu: a persona é aquilo que uma pessoa não é, mas aquilo que ela e os outros acreditam que ela seja. Essa mentira social, quando sustentada por muito tempo, vira prisão. Mas não apenas para quem a usa, também para quem convive. Porque o portador da persona não tolera profundidade. Ele exige performance. Você precisa estar bem, estar forte, estar certo, o tempo todo. E se um dia você ousa mostrar dor, ele se retrai. Se você mostra dúvida, ele desconversa. Se você desaba, ele te congela com um silêncio carregado de julgamento. Você sente que algo está errado, mas não consegue apontar exatamente o que. É como se estivesse sempre participando de um teatro, só que ninguém te entregou o roteiro. A tragédia dessa figura não está no mal que quer fazer. Está no abismo que construiu dentro de si para não encarar o que sente. É alguém que trocou a autenticidade por aceitação, que sacrificou a própria alma para se tornar admirável e que, no processo, exige que você também sacrifique a sua. Essas pessoas são perigosas porque te levam, pouco a pouco, a desconfiar da própria espontaneidade. Você começa a achar que chorar é fraqueza, que errar é inaceitável, que sentir raiva, desejo ou medo é sinal de falha.
Você começa a editar quem você é, e quando percebe, já está atuando. A convivência com o portador da persona é como um quarto com cheiro de desinfetante. Tudo parece limpo, mas você não consegue respirar. O ambiente é estéril, polido, irretocável e, por isso mesmo, sufocante. Pior, essa pessoa projeta sua repressão em você, espera que você também esconda suas dores, que você se encaixe, que você colabore com o teatro, e se você ousa ser real, ela te pune com frieza. A máscara, quando usada por tempo demais, não protege mais. Ela aprisiona. E a alma que está por trás dessa máscara grita em silêncio. Jung dizia: o perigo começa quando alguém acredita ser aquilo que os outros esperam que ele seja. Essa crença mata o self, e quando o self morre, o que sobra é apenas representação. Se você convive com alguém assim, saiba, não é sua obrigação sustentar o palco alheio. Não é seu papel ser coadjuvante de um roteiro onde não há espaço para a verdade. Você tem o direito de sentir, de errar, de ser imperfeito. E se isso incomoda alguém, talvez o problema nunca tenha sido você, mas a farsa que essa pessoa construiu e que exige que todos ao redor participem, mesmo que custe suas almas. Retire a máscara, ou se afaste de quem exige que você use uma. A vida real é crua, mas é viva. Teatro demais e apodrece por dentro. Eles parecem inofensivos, educados, éticos, sempre moderados, sempre certos. São aqueles que não levantam a voz, não falam palavrão, não quebram regras. À primeira vista, são exemplos de equilíbrio, mas há algo que você sente e não sabe explicar. Um incômodo que não tem forma, uma tensão que paira no ar, como se houvesse algo trancado por trás da cortina de compostura. E Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos. Sentimentos, impulsos, desejos, por acharmos inaceitável, feio ou vergonhoso. Mas o problema é que o que é reprimido não desaparece, fermenta, pressiona e um dia explode. Essa é a natureza do terceiro tipo perigoso que Jung descreve, o portador da sombra reprimida. Aquele que finge luz o tempo todo, até que a escuridão assume o controle. Essa pessoa pode ser gentil com todos, mas cruel com os íntimos. Pode parecer calma, até que explode por um detalhe. Pode sorrir em público e descontar a amargura nos filhos, no parceiro, em quem estiver por perto. Ela vive num estado de vigilância interna. Não se permite errar, não se permite sentir, e por isso também não permite que você sinta. Você mostra fragilidade? Ela te corrige. Você mostra emoção? Ela te analisa. Você mostra desejo? Ela te culpa. Mas tudo isso é apenas reflexo da guerra silenciosa que ela trava dentro de si. A raiva que ela não aceita sentir vira controle. A inveja que ela não admite vira julgamento moral. A tristeza que ela não reconhece vira indiferença. Jung escreveu: a sombra é tudo aquilo que o indivíduo recusa reconhecer em si mesmo e que, no entanto, insiste em se manifestar. E quando se manifesta, vem como bomba, vem como explosões desproporcionais, como rancores guardados por anos, como sabotagens sutis. Você nunca sabe onde está pisando, qual palavra vai acionar o colapso, qual gesto vai despertar o ressentimento adormecido. Viver ao lado de alguém assim é como morar sobre um campo minado emocional. Você tenta cuidar, tenta entender, mas aos poucos percebe que está pagando pelos sentimentos que essa pessoa não consegue admitir que tem. Pior, o portador da sombra reprimida acredita que é melhor do que os outros. Ele construiu um ideal moral tão rígido que não consegue tolerar a humanidade alheia, e por isso vira juiz dos outros e de si mesmo. Essa superioridade moral é uma defesa contra o caos interno, porque se ele admitisse o ódio, o medo, o desejo, teria que lidar com uma parte de si que julgou a vida inteira. E encarar essa parte seria o mesmo que desmontar toda a sua identidade. Por isso ele reprime. Por isso ele exige que você reprima também. E aos poucos você começa a esconder quem você é. Você para de dizer o que pensa. Você se culpa por sentir. Você começa a andar mais reto, mais certinho, mais contido, para não desagradar quem vive numa bolha de perfeição forçada. Mas isso tem um preço,
e o preço é a sua espontaneidade. Jung alertava: quanto mais forte a persona, mais brutal será a sombra. E quando ela explode, não há aviso. A raiva vem como lava, queima quem estiver por perto. E depois, o silêncio, o arrependimento. E tudo volta a se repetir. Essa é a dinâmica perversa desse tipo de pessoa. Ela parece controlada, mas está à beira do colapso. E você, sem perceber, vai assumindo o papel de contenção emocional, tentando manter a paz, tentando não despertar a sombra do outro. Mas escute, não é sua função segurar o que o outro se recusa a ver. Você pode ser empático, mas não o depósito da raiva alheia. Você pode ter compaixão, mas não deve ser o alvo da frustração não digerida de ninguém. Você pode querer ajudar, mas não pode ser arrastado junto, porque no fim a sombra não é o problema. O problema é negar que ela existe. A luz verdadeira não é a ausência de sombra, é a coragem de vê-la e integrá-la. E se você está ao lado de alguém que se recusa a fazer isso, proteja-se. Você não foi feito para ser o saco de pancadas da repressão de ninguém. Você foi feito para ser inteiro, com luz, com sombra, com verdade. Não grita, não acusa, não se impõe. Ele apenas está ali, te pedindo atenção, te contando suas dores, te envolvendo devagar, até que, sem perceber, você está exausto, não fisicamente, mas como se algo dentro de você estivesse sendo drenado, gota por gota. Carl Jung não usou o termo vampiro psíquico, mas nos alertou sobre o perigo das relações simbióticas, onde duas almas deixam de ser duas e uma começa a se dissolver dentro da outra. Essas pessoas não invadem com força, elas envolvem com dependência, elas não impõem medo, elas impõem necessidade. A princípio parecem apenas carentes, querem conversar, desabafar, precisam de companhia, mas quanto mais você oferece, mais elas querem. Quanto mais você dá, mais vazio você se sente. É como regar uma planta que nunca floresce, como tentar aquecer um corpo que nunca se satisfaz. O vampiro psíquico se alimenta da sua empatia, e isso é o mais perigoso. Ele não parece alguém perigoso, parece alguém que precisa de você. E por isso você fica, você ouve, você consola, você adia seus compromissos para estar disponível. No começo, você sente até um certo orgulho, afinal, está ajudando alguém. Mas aos poucos, você percebe que algo está errado. Você começa a se sentir culpado por querer silêncio. Começa a se sentir egoísta por querer distância. Começa a duvidar do seu afeto porque ele não basta. Nunca basta. Jung dizia que há pessoas que não conseguem sustentar a própria psique e, por isso, se penduram na energia do outro. Não é consciente, não é por maldade, mas é destrutivo. O vampiro psíquico precisa que você esteja sempre ali. Precisa que você reforce sua existência, que você ouça, valide, compreenda e nunca o confronte. Porque por trás da fragilidade há uma resistência feroz contra qualquer mudança real. Ele não quer crescer, ele quer ser carregado. E com o tempo, você começa a carregar não só ele, mas os traumas dele, os dramas, os conflitos, a falta de direção. Você se torna terapeuta, pai, mãe, guru. Qualquer coisa, menos quem você realmente é. Você perde espaço para existir. E quando tenta recuperar, ele reage, faz chantagem emocional, se mostra ferido, diz que você o está abandonando e, no fundo, você se sente cruel por apenas tentar respirar. Jung escrevia que quando um relacionamento simbiótico se instala, a fronteira entre os egos se dissolve. Você já não sabe mais onde o outro termina e onde você começa. E isso é o esgotamento mais perigoso que existe. Não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. Você se sente sugado, desconectado de si, sem vontade, porque todas as suas forças estão sendo direcionadas para manter alguém de pé, alguém que não quer caminhar, só ser carregado. E o pior, esse tipo de pessoa domina a arte da inversão emocional. Ela se faz de vítima e te transforma em vilão. Ela se mostra dependente e te chama de insensível. Ela diz que precisa de você, mas na verdade precisa da sua energia. E você, por compaixão, continua, até perceber que o que ela quer é tudo o que você tem.
Mas você não é fonte infinita. Você precisa se proteger. Você precisa se recolher. Você precisa, como diria Jung, recuperar sua soberania psíquica. O vampiro psíquico não morde. Ele abraça, e nesse abraço te suga lentamente. Se você não colocar limites, ele não colocará por você. Você tem o direito de existir fora da dor do outro. Você tem o direito de se preservar, mesmo que o outro diga que isso é egoísmo. Você tem o direito de ir embora, mesmo que ele chore na porta, porque o amor verdadeiro não cobra sua alma como preço, e qualquer relação que exige sua dissolução não é cuidado, é cativeiro. Você sobreviveu até aqui, e talvez essa seja a palavra certa, sobreviver, porque conviver com esses perfis, o manipulador inconsciente, o portador da persona, o dono da sombra reprimida e o vampiro psíquico, não é apenas difícil, é um processo de erosão silenciosa, uma dissolução da alma em doses tão pequenas que, quando você percebe, já desapareceu um pedaço de si, mas agora você viu, e o que foi visto não pode mais ser ignorado. Carl Jung dizia: a liberdade começa quando tomamos consciência do que nos aprisiona. Você não precisa mais carregar a dor dos outros como se fosse sua, não precisa mais apagar sua luz para que a sombra do outro se sinta confortável, e acima de tudo, não precisa mais se moldar para caber em narrativas que só existem porque alguém se recusa a olhar para dentro. A verdade liberta. Mas primeiro, ela incomoda. E se você está incomodado agora, ótimo. Isso é sinal de que algo dentro de você está acordando. Porque ninguém sai ileso de um mergulho no inconsciente, mas quem retorna, volta inteiro. Eu lembro da primeira vez que percebi que alguém estava drenando minha alma. Não houve grito, não houve escândalo. Foi num café da tarde, num domingo qualquer. A pessoa falava, e eu só ouvia, concordava, acolhia, tentava ajudar. E quando fui embora, não conseguia nem dirigir. Me sentia exausto, sem explicação. Demorei anos para entender que aquilo não era amizade, era um vínculo simbiótico, e que eu estava tentando consertar um buraco no outro com pedaços de mim. Se você se identificou com isso, saiba, você não está só. Esse canal é para você, para quem cansou de carregar o mundo, para quem quer entender a si mesmo antes que a alma imploda. Obrigado por estar aqui, obrigado por ir até o fim. Isso diz muito mais sobre você do que você imagina. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você, que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro, construí um mapa para a alma, um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas. É um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade. Leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Se você ainda não curtiu o vídeo, tudo bem. Talvez esteja reprimindo a sua vontade de ajudar esse canal, típico do portador da sombra, né? Mas se você curtir agora, eu prometo que Carl Jung vai sorrir no plano astral. Talvez até comentar no vídeo. Se inscreva. Comente aqui embaixo. Qual desses perfis você já enfrentou ou tem coragem de admitir que já foi? Seu comentário pode ser o gatilho de consciência que alguém precisa. E os vídeos que estão aparecendo aqui do lado... Não clique, a menos que você esteja pronto para enxergar o que ninguém te contou sobre você mesmo. Nos vemos lá, ou no escuro.